Meus amigos, o que o sistema tentou esconder às 7 chaves acaba de explodir. E o Brasil está em choque com tudo que foi revelado. Um episódio envolvendo os bastidores mais profundos de Brasília veio à tona, provocando uma reação imediata e deixando o clima de salve-se quem puder. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo nesta tarde de sexta, só peço sua ajuda para compartilhar esse vídeo e para você se inscrever nesse canal. Prestem atenção em cada detalhe desse vídeo e assistam até o final para entenderem tudo, olha aí. Agora é com o psiquiatra forense Dr. Guido Palomba, responsável por laudos psiquiátricos em casos de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, Pesseguini, o garoto Henri Borel, enfim. Estou à sua disposição. Doutor, eu quero começar perguntando o seguinte. Bom, primeiro participam dessa entrevista o Marcelo Suano, a Eduarda Campopiano, a Berenice Leite, o Rodrigo Constantino também e a nossa audiência que também pode mandar os seus vídeos aqui por meio do nosso WhatsApp. Mas a primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: quais são os principais sinais que podem identificar, indicar a presença de um transtorno de personalidade? Eu não sei nem se eu posso chamar de psicopatia. Houve algumas mudanças aí recentemente na hora de usarmos esses termos. Mas enfim, como é que a gente consegue identificar um potencial transtorno de personalidade em alguém ao nosso redor? Bom, primeiro, essas mudanças, de fato, elas ocorreram, mas, com todo respeito, isso é um lixo ideológico que deve ser descartado totalmente. A psiquiatria dos dias atuais, isso já não é de hoje, já tem pelo menos uma década, ela é absolutamente decadente. Então, hoje, ou tem transtorno, déficit da atenção e hiperatividade, ou tem bipolar, ou tem autismo, ou se tiver 65 anos e um lapso minêmico, já recebe o carimbão de Alzheimer. Então, essa psiquiatria decadente não serve para nada. Então, a psiquiatria clássica, ela existe, ela é forte em todo o mundo, embora seja minoritária. Então, dentro deste tipo de pensamento, vamos falar sobre esses que o nome correto seria condutopata. Por que condutopata? Porque a patologia, a apatia, a deformidade está na conduta. Eles tiveram vários nomes durante esse período, desde que eles foram descritos pela primeira vez. E todos esses nomes são significativos para dizer quem esses indivíduos são. O primeiro nome foi loucura moral. Ou seja, já vai mostrando que são pessoas com uma moral deturpada, uma moral comprometida. Isso aqui foi em 1835. Depois veio um português muito bom, Júlio de Matos, que deu um nome também bastante significativo, mas me parece um pouco poético, mas é interessante. Loucura lúcida. Ou seja, são indivíduos que não alucinam, não deliram, não rompem com a realidade, mas eles também não são normais. E depois, no início dos anos do século XX, veio o nome psicopatia, né? Ou personalidades psicopáticas, que perdura até hoje. E outros nomes também, como sociopatia, distúrbios dos transtorno do comportamento. Eu uso condutopatia porque a patologia está na conduta. O que identifica esses indivíduos, basicamente, são pessoas que não são nem doentes mentais propriamente dito e nem normais mentalmente. Depois nós podemos falar sobre isso. Bom, eu tenho uma pergunta da nossa audiência e você que também está nos acompanhando pode mandar o seu vídeo com até 30 segundos fazendo a sua pergunta também para o Dr. Guido Palomba no nosso WhatsApp 11 972 148 147. Pode rodar a pergunta. Bom dia, Dr. Guido. Meu nome é Olívia. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Sobre psicopatas. A pessoa já nasce psicopata? O senhor, como psiquiatra, o que o senhor pode nos ensinar sobre a psicopatia? Um abraço.
Muito obrigado, Olívia. Sua pergunta é muito interessante. Resposta: sim. Nasce, se desenvolve e morre. Ou seja, não tem tratamento. Isso de dizer que a psicopatia, condutopatia, sociopatia, que são sinônimos, de dizer que é fruto de uma vivência dolorosa do passado ou de algo que vivenciou e depois foi se tornar um psicopata, isso não existe. Quando a gente sofre uma vivência dolorosa no passado ou no presente, o máximo que nós vamos ser é neuróticos, inconformados, irritados, etc. Mas não um psicopata, sociopata, condutopata. O que caracteriza esses indivíduos nascem, se desenvolvem e morrem. Tanto é que no exame que nós fazemos para dar esse diagnóstico corretamente, é levantado todos os antecedentes pessoais dele. Como era na infância, se já tinha criminalidade precoce, distúrbios de comportamento, como lidava com os animais, com os amigos, etc. E esse porque esses indivíduos, como eles nascem, se desenvolvem e morrem, eles já começam a apresentar determinadas características comportamentais desde a infância. Então, dizer que condutopatas, sociopatas, psicopatas, eles têm cura ou têm conserto? Não, não tem. Volto a insistir. Nascem assim, se desenvolvem e assim eles vão ser até morrer. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é a Eduarda Campopiano. Bom dia, Guido, tudo bem? É um prazer ter você aqui. E eu queria te perguntar se você... A gente está falando sobre psicopatia, né? E a gente estava até agora há pouco falando sobre certas figuras políticas e até mesmo figuras do judiciário, etc. Você acha que certas características da psicopatia podem ser vantajosas para pessoas que ocupem esses cargos políticos ou judiciários? Ou até mesmo que essas áreas possam ser mais atrativas para pessoas com esse tipo de transtorno, como o transtorno psicopata? Eduarda, bom dia. Sim, a sua pergunta é muito boa, sem dúvida nenhuma. Agora, a psicopatia, a condutopatia, basicamente, tá certo? É um conjunto de sinais e sintomas, mas basicamente são indivíduos portadores de ausência de sentimentos superiores, de piedade, compaixão, altruísmo. Eles são egocentrados, eles pensam neles mesmos. E esse tipo de manifestação, naturalmente, também leva ao egoísmo. E esses indivíduos, quando eles têm uma determinada posição de mando, é um perigo. E eles procuram-se em política, procuram lugares de mando, chefias, etc. E lá, quando eles atingem esse determinado lugar, é um perigo, porque aí eles não conhecem mais limites. Berenice Leite também faz a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, doutor. Obrigada pela entrevista. Bom, vou aproveitar para tirar uma dúvida com o senhor em relação a essas características de uma pessoa considerada psicopata, porque uma delas seria ela não ter sentimentos, né? Não ficar triste, não se compadecer com a dor do outro. Então, diante disso, muito se fala, né, sobre a conduta do ministro Alexandre de Moraes em relação ao processo do 8 de janeiro. O senhor acredita que características como essa podem influenciar num julgamento como esse, né? Já que nós estamos falando de centenas de pessoas? Recentemente, um homem, inclusive, que foi condenado a 14 anos de prisão, um homem que não tem histórico, réu primário, digamos assim, e que por R$500, um Pix de R$500, acabou com a vida dele e com a da família, né? Então, o senhor acredita que essa característica ela pode influenciar nesse tipo de julgamento? Bom dia, obrigado pela sua pergunta, muito interessante. Olha,
como nós temos notícias diárias, jornais, televisão, rádio, do comportamento dessas figuras públicas, naturalmente que há a possibilidade de hipóteses diagnósticas, não há dúvida nenhuma, porque são muitas notícias, são muitas informações e funciona como um quebra-cabeça no qual as peças vão se encaixando. Então, eu acho que um fato que é lamentável, com todo respeito, é esta promiscuidade, esse é o nome, promiscuidade de recebimento de propina com outro nome. É impossível uma pessoa que mora na mesma casa ter um contato com um criminoso que ficará na história do Brasil como o maior estelionatário, que é o Vorcaro. É impossível ter um contato dele um contato com uma pessoa diariamente na mesma casa, essa pessoa receber honorários que não são honorários. São forma de propina, a famosa molhar a mão, com outro termo. Essa é a grande verdade. Não vamos ficar dourando as pílulas. Isso e depois achar que não tem nada a ver. Ora, o mínimo que um juiz tem que ter é saber que ele é impedido de atuar em qualquer caso no qual tenha parentes, no qual tenha amigos, ou afetos ou desafetos. A mesma lei que vale para os peritos, a mesma lei que vale para os juízes, dando impedimento e suspeição, vale para o juiz. E outra coisa, eu vou colocar, se me permitem, já estamos tocando nesse ponto, o Toffoli. O Toffoli, além de não conhecer direito e falar também coisas que são absolutamente condenáveis, ele também está comprometido com esse grande delinquente que é o Vorcaro, talvez o maior estelionatário da história do Brasil. Ele, quando ele vai fazer um julgamento, ele se diz suspeito. Se diz suspeito, ele não conhece direito. Não é suspeito, ele tem que se dar por impedido. Suspeito é se ele são os outros que atribuem a ele. Ele é impedido. E como não conhece direito, falou que era suspeito de trabalhar naquele determinado caso. Então, é vergonhoso tudo isso. Eu diria que não é vergonhoso, é triste para nós, que somos pessoas comuns. É triste ver a alta corte brasileira nesse nível. É triste. É a única coisa que eu posso falar para vocês. É horrível. O Xandão acaba de ser decretado como louco, vai ser internado e o melhor, será afastado de todos os inquéritos, em especial do golpe. Essas são as afirmações de 4 corajosos jornalistas que ao vivo numa rádio ligada à Globo resolveram demonstrar que estão dispostos a se unir cada vez mais ao povo brasileiro, ao presidente Jair Bolsonaro, na busca pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Este ato extremamente heróico é preciso ser mostrado para você nos mínimos detalhes, porque a tradicional imprensa brasileira, até ela, resolveu se curvar ao lema Supremo é o povo. Por diversas vezes aqui no canal eu já mostrei o papel porco de grande parte da imprensa brasileira, elogiando o ministro Alexandre de Moraes, endossando o desgoverno do PT, claro, porque na grande maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, essa galera é paga e muito bem remunerada através do nosso dinheiro público com verba de publicidade. Bom, mas quando você encontra jornalistas independentes, uma emissora, no caso a Rádio Itatiaia, que não se curva para o autoritarismo de Alexandre de Moraes, o resultado é este aqui. Estamos cobrando o que realmente precisa cobrar. O crime, vamos começar. Crime 01, qual é? Não, entenda, Marcelo. Os atores estão perdidos, tá tudo comprometido. É juiz comprometido, que o escritório da mulher do cara. Porque, desculpa, senhor Alexandre de Moraes, o senhor é casado com essa senhora. A empresa da sua esposa recebeu 80 milhões de reais. O senhor não foi beneficiado?
Aí vem o presidente da República com um discurso eleitoreiro dizendo o seguinte: ele realmente tem que se dizer impedido. Claro que você tá falando isso, tua popularidade tá uma porcaria. Aí você tem que jogar na plateia agora. Então, assim, é uma grande contação de história pra gente. No fundo, o meu mundo de Alice é esse, sabe, Eduardo? Nós não vamos conseguir chegar a limpar a política brasileira como nós não conseguimos no Lava Jato, o que é uma pena. Sabe disso tudo. Agora, Rita, Marcelo, tocaram num ponto aí que é crucial. Esse é o ponto crucial. Nós estamos passando, Eustáquio, de todos os limites da cara lavada, da serveguice, da falta de pudor. Eu não acho mais que o Moraes tem que ser impeachmentado, não, sabe? Ele tem que ser internado, rapaz. Ele tem que ser internado. Essa história de ele buscar, 6 anos atrás, um artifício para levar a julgamento e tentar melar a delação, isso, eu poderia falar que 3 horas, mas isso é inacreditável. Agora, você sabe o que é pior? O quê? O presidente da República se acha no direito, como bem disse o Travasso, a popularidade dele está em baixa, ele está desesperado para o assunto morrer. Ele se acha no direito, olha para você ver, rapaz, Montesquieu, gente, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ele se acha no direito de dizer ao ministro Supremo para ele não votar em determinada matéria. E 2 vezes, em 1 minuto de entrevista, ele se refere ao ministro Supremo como? Companheiro Moraes. Não. Companheiro Moraes. E só lembrando... Não, peraí. Não. Eu lembrei de Januário Carneiro agora. Tinha algumas palavras que eu não gostava que a gente falava no ar. Só por isso que eu não vou falar isso aí. Não, mas tem outro jeito de você falar, quer ver? Pensa no... Cuidado, Edu, cuidado. Não, pensa no pior cabaré. Como diz lá, aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. É isso, mas fala diferente. Eu fico tentando entender por que a Ordem dos Advogados do Brasil não se junta com a Conferência Nacional dos Bispos, com a Federação Nacional dos Jornalistas, deve ter um Conselho Nacional de Pastores, sabe? A sociedade civil tinha que dizer para esses caras: ei, puxa, peraí, ué, só. Ou vocês dão descarga logo, vão começar o país do zero, ou desentope o Vasco. Mas é impressionante, todo mundo fala e todo mundo critica o jornalista. Você vai pra internet agora, tá cheio de gente metendo pau na gente, inclusive advogados. Eu fico impressionado de ver a ausência dos advogados do Brasil, mas eu compreendo, sabe o quê? É o medo do sistema. Sensacional! Esse tipo de coragem merece ser aplaudida de pé. O que nós estamos vendo é o despertar da imprensa brasileira, que nem ela mais aguenta o autoritarismo de Alexandre de Moraes. Uma imprensa que fica indignada de maneira correta com 129 milhões de reais de um contrato do Banco Master com a esposa de Alexandre de Moraes. Quando a gente vê Alexandre de Moraes sendo vítima, procurador, julgador, tudo que você possa imaginar, réu, dentro de um processo. Um homem que tem perseguido pessoas que são verdadeiras vítimas, como, por exemplo, algumas pessoas da turma do dia 8 de janeiro, o próprio presidente Jair Bolsonaro, um preso político. Nem a imprensa mais consegue passar pano para esse sujeito. Por isso que as manifestações, sempre quando são convocadas, precisam ter o comparecimento de você que é que me assiste. Eu, Felipe Lentes, o seu vereador, tenho comparecido em absolutamente todas aqui em São Paulo, em especial na Avenida Paulista. O que estes corajosos jornalistas falaram é efetivamente o sentimento do povo. O que eles fizeram é uma obrigatoriedade que toda imprensa brasileira que tem compromisso com a democracia, com a verdade, deveria estar fazendo. Mas não faz por coragem, por falta de coragem, por covardia. Ou muitas das vezes, para não dizer a totalidade das vezes, por alguns milhões de motivos, se é que você me entende. Nós temos hoje emissoras de televisão, de rádio, mídia impressa, que estão penduradas nas folhas de pagamento do governo Lula. E, obviamente, narrativas mentirosas contra Bolsonaro, em relação à anistia, em relação a Nicolás Ferreira, em relação à direita de um modo geral, são propagadas. E quando eu escuto todos estes jornalistas, de maneira unânime, dizendo aquilo que o povo brasileiro clama nas ruas, é preciso aplaudir de pé, porque a coragem destes homens e mulheres que nós acabamos de ver aqui, não é todo dia que se vê. Meus parabéns. Quero perguntar sobre os dados que você tem aí em relação à causa da morte do sicário, que foi omitida nessa certidão de óbito, né? Pode trazer os detalhes pra gente, por favor? Posso sim. Deixa eu até abrir a certidão de óbito aqui para eu falar com muita clareza, porque esse assunto é muito sério, meus amigos. Veja, ontem o núcleo de jornalismo investigativo do Rota BR, ele teve acesso com exclusividade a uma certidão de óbito do sicário. E eu estou com a certidão de óbito aqui, meus amigos, e no local de sepultamento da certidão diz assim: não consta.
como não consta o local de sepultamento, se a Prefeitura de Belo Horizonte, no site oficial, diz que ele está sepultado no cemitério do Bonfim. E aí nós fomos atrás da informação do cemitério do Bonfim. E você que está assistindo agora, você pode também. Se você entrar no site da Prefeitura de Belo Horizonte, na parte específica dos óbitos lá, você vai colocar o nome do sicário, e Luiz Felipe Machado de Mourão Moraes. Você vai colocar lá o cemitério Bonfim e vai aparecer a quadra 50 e o jazigo 30, que é onde ele está. Vai aparecer isso aí. E nós fomos até o jazigo, que é o jazigo da família do sicário. E esse jazigo, ele está intacto, é um jazigo familiar, um jazigo grande, que parece que não foi mexido. E na internet, no site da Prefeitura de Belo Horizonte, eu estou falando aqui de dados oficiais, Mário. Estou falando aqui de dados oficiais. E se a audiência quiser ter acesso, eu posso mandar para a produção do Sem Rodeios, e vocês avaliam se vocês mostram os documentos. Aí ou não. Mas o que mostra o site oficial? Que sicário morreu no dia 5 de fevereiro. Mas no dia 5 de fevereiro o sicário não morreu. O sicário morreu no dia 6 de março. Então eu estou falando de dados públicos oficiais que dão conta que o sicário morreu um mês antes de ele efetivamente ter morrido. Isso já é um problema. Local de sepultamento não consta na certidão de óbito. Agora, o mais forte que eu trago agora para você. O médico legista que assina o atestado de óbito, na causa de morte, ele coloca assim: aguardando exames. Eu vou mandar o documento para vocês, que aqui não dá para ver. Aguardando exames, ora. Então, a versão oficial do Estado brasileiro, que ele se suicidou, que a causa de morte foi por enforcamento, por uma questão específica quando se enforca, mesmo a Polícia Federal não tendo apresentado imagens disso, mesmo a Polícia Federal não tendo apresentado laudos disso, a versão oficial do Estado brasileiro, e que parte da imprensa trouxe, ela não é confirmada no certidão de óbito, que está aqui, causa morte, aguardando exames. E a certidão de óbito aqui, que nós obtivemos ontem, lá no cartório de ofício de registro civil de pessoas naturais. E ele foi assinado, Mari, por uma xará tua, Mariana Xavier Silva, a escrevente, com data de 8 de abril de 2026. Então essa certidão de óbito que eu estou aqui, ela foi retirada ontem no cartório. Ou seja, nós temos uma certidão de óbito que diz que não consta o local que ele foi sepultado, que a causa-morte dele, veja, não é desconhecida, é aguardando exames. Ora, se está aguardando exames, ele não deveria estar no IML para eventuais novos exames? Porque não tem uma questão, e de um caso que impacta o Brasil? São perguntas que eu faço para vocês. E aí a nossa equipe de jornalismo investigativo foi até o cemitério. Porque aqui nós estamos contestando a informação da Polícia Federal, que disse uma coisa e no certidão de óbito diz outra. Mas mesmo assim nós fomos até o jazigo. O jazigo que consta no site da Prefeitura, embora com a data, uma morte de fevereiro. Mas aí, Mari e Fred, vamos dar o benefício da dúvida que tenha sido um erro de digitação. Não vamos fazer aqui uma teoria da conspiração. Vamos fazer jornalismo sério. E fomos até o jazigo. E quando fomos até o jazigo, a equipe do Rota BR chega no jazigo, e um jazigo familiar grande, encerado, limpo, bonito, que parece que não é mexido há anos, mas teoricamente teve um sepultamento há 30 dias. Não satisfeitos, porque isso pode encerar, pode limpar, 2 dias limpo, buscamos os funcionários do cemitério. E entrevistamos o funcionário do cemitério. E quando conversamos com ele, ele falou assim: olha, esse jazigo aqui, ele não é mexido há muito tempo. E eu distorci a voz para que ele não perca o emprego dele, mas nós temos tudo gravado, à disposição do ministro André Mendonça, à disposição da Procuradoria-Geral da República, porque o nosso objetivo é trazer a verdade e justiça. E toda essa cadeia de informações com imagens, eu
acabei de publicar no meu Instagram, que é Osvaldo_Eustáquio46, e eu vou mandar agora, que eu devolvo o comentário para você, Mariana, para a produção da Gazeta do Povo, porque esse assunto está impactando a nação. As pessoas querem dizer, mas Osvaldo, essa certidão de óbito é verdadeira? Não, é verdadeira. Tiramos no próprio cartório, e enquanto a gente está nessa entrevista aqui da Gazeta do Povo, eu vejo aqui que o portal Metrópolis acaba de publicar a certidão de óbito, talvez com base até nessa conversa que a gente está tendo aqui, e no documento que com exclusividade nós trouxemos. Mari, passo para você. Gente, olha só, o tempo é a razão da verdade, né? Lembra em uma das audiências da farsa da trama golpista que eu estava inquirindo o general G. Dias, o GSI do Lula, sobre quantos soldados estavam de prontidão na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro? E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu minha pergunta e disse que era só olhar as filmagens, que as filmagens mostravam tudo. E aí eu indaguei. Quais filmagens, quais câmeras, quais imagens? As que apareceram ou aquelas mais de 100 que desapareceram? E aí o ministro não gostou muito, lembram disso? E, inclusive, cassou a minha palavra. Lembram disso? A pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha pergunta objetiva é quando os invasores chegaram. Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual a imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, repita, quais doutor. imagens? As Quais imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública, não tenho qualquer responsabilidade sobre a guarda. O senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta porque ainda. Eu já estou oficiando o ministro... Então ele não gostou da pergunta, tampouco não gostou de ser indagado sobre as imagens. Acontece que, e esse é o ponto, temos agora um vídeo do Flávio Dino em uma entrevista dizendo que, de fato, existem as tais imagens que ninguém nunca viu, existem todas as câmeras que até hoje ninguém viu, só que ele não disponibilizou porque o STF não determinou. Ué, se existem então as imagens, nós não estamos errados, né? Elas desapareceram ou não quiseram mostrar. E quem disse isso? Olha só, gente, o Flávio Dino disse isso. Olhem só. É esse o caminho. Justamente a respeito disso. É esse o caminho. Foi isso que eu disse no ofício. Vão lá no Supremo. Se o Supremo autorizar, nós entregamos amanhã. Porque a imagem não tem nada que não seja conhecido. Uma horda de gente aqui marchando. Eles criaram uma tese fantasiosa que existe uma imagem meio... o sigilo acaba dando margem a essas teses esdrúxulas, especialmente nas redes... Não falo no sigilo do ponto de vista judicial, né? Mas o não acesso da comissão a essas imagens, independentemente da razão, ajuda a proliferar essas teses. Eu espero que o Supremo autorize, mas não sou eu que vou descumprir a lei para atender a pressão ou chantagem de gente delirante, que acha que tem uma imagem minha aqui, reunido, tramando a invasão do Congresso. Então vejam, o Flávio Dino disse que existem mais imagens, mas o Supremo não disponibilizou. Acontece que, em outro momento, olha só, gente, como que eu amo a internet, né? Em um outro momento, o Flávio Dino, também dando uma palestra, ele disse que não sabe dessas imagens, que ele não tem ideia que imagens são essas. Olha só. E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque eu estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça, inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras.
Vocês viram isso? Primeiro, o Flávio Dino disse que não tem ideia dessas outras imagens. Aí, o próprio Alexandre de Moraes banca essa versão. Depois, o Flávio Dino dá uma entrevista e diz que tem mais imagens, que viu as tais imagens, que não tem nada demais, no entender dele, e que se o Supremo quisesse, disponibilizaria. Então, é esse processo que condenou inocentes como golpistas. O tempo continua inocentando esses perseguidos políticos. Tá aí, gente, mais uma prova que sempre estivemos certos. Notícia de agora, o ministro André Mendonça foi sorteado para ser o relator dessa volta do PL da dosimetria, que foi vetado pelo presidente Lula, foi votado no ano passado, no dia 8 de janeiro desse ano, o presidente Lula vetou integralmente o PL da dosimetria e agora está de novo nas mãos do STF, agora nas mãos do André Mendonça, PL da dosimetria. Fabi Barroso, notícia de agora para a nossa audiência, se ele vai ser ressuscitado, se ele vai voltar a ser pauta dentro do Congresso ou não. Isso estava em espera desde o ano passado, desde o comecinho do ano, na verdade. Tá aí agora, de novo, mais uma bola na mão do ministro André Mendonça. Bom, esse assunto acabou de acontecer, eu estava tentando puxar para ver que tipo de ação que é, né? Mas o que eu posso dizer já é que provavelmente o ministro André Mendonça vai dizer o que eles decidiram ali em relação à CPMI do INSS, né? Que vão dizer ali, vai dizer que o Congresso Nacional tem que andar e que o Judiciário não pode se meter. Isso foi a forma, né, sucinta aqui de eu dizer o que aconteceu ali. A gente sabe que foi para enterrar a CPMI do INSS para não chegar em pessoas como, por exemplo, o filho do Lula, o Lulinha, e o André Mendonça foi um voto divergente junto com o Fux, os dois únicos, mas, né, como ele é sempre pela legalidade e pelo colegiado, né, que estava ali, é muito provável que ele faça isso. Se ele não fizer, a gente vai agradecer. Esperamos, então, que realmente o que importa é isso ser apreciado. Tem maioria para derrubar este veto. Tivemos ontem o Nicolas falando com o próprio Alcolumbre e parece que o Alcolumbre resolveu pensar no assunto, desde que não coloquem, desde que não instaurem a CPI do Banco Master. Olha o jeito que está sendo negociado no Brasil. Não sei vocês aí de casa, mas eu aqui tenho a impressão que a gente está sendo governado por narcotraficante, será que é muito forte? Mas por pessoas que não têm nada a perder e que não ligam mais para a lei faz muito tempo. Serrão, esse processo, né, que o André Mendonça foi sorteado agora, né, para trazer de volta aí o PL da dosimetria, ele foi movido pela ASFAV, aquela associação. A gente recebeu aqui a doutora Carol, a gente recebeu inclusive aqui no Arena Oeste, doutora Carol, o Sebastião Coelho também, excelente. Sebastião Coelho também sempre aqui conosco da Revista Oeste, sempre lutando aí pelas liberdades dos presos políticos do 8 de janeiro. Então é uma ação, aí uma movimentação da ASFAV, fica aqui então registro para nossa audiência. A gente também tem uma fala dessa sessão de ontem, que a Fabi mencionou aqui do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre fala que essa pauta e essa agenda cabe única e exclusivamente ao presidente do Senado, se referindo a ele mesmo, dizendo que vai exercer essa prerrogativa que é conferida pela Constituição. Ele diz que o desejo dele é que tudo seja resolvido mais rápido, que ele quer fazer o mais rápido possível essa sessão no Congresso para deliberar sobre esse assunto dentro do Congresso em relação aos vetos, né? Esse veto presidencial integral aí que foi imposto pelo presidente Lula ao PL da dosimetria. Como muito bem relembrou aqui a Fabi Barroso, não é de hoje que é ventilado essa troca PL da dosimetria em troca de um silêncio em relação ao escândalo de corrupção do Banco Master. Bom, o que eu vou falar vai doer, vou me travestir aqui da mãe de nada novamente e dizer, o ministro André Mendonça vai pegar esse mandado de segurança e vai dizer que tem que ir para o plenário do Supremo. O plenário do Supremo vai dizer que é decisão soberana do Congresso Nacional tratar dessa questão. Davi Alcolumbre já se antecipou em relação a isso. Então a tendência é que o Congresso derrube o veto do presidente Lula. Agora vamos lá, vai doer. Esse PL da dosimetria, ele é completamente inútil. Ele vai resolver talvez a situação de uns 20 casos, no máximo, de presos do 8 de janeiro. O que o 8 de janeiro necessita, de novo, e a gente não pode parar com essa luta, é a anistia ampla, geral e restrita. Não vai ficar para essa legislatura, vai ficar com certeza para a próxima, mas é uma luta que tem que ser arrefecida, não pode ser esquecida. A campanha eleitoral tem que lembrar disso com toda a força possível. O Congresso Nacional Brasileiro é o culpado por tudo isso que está acontecendo.
pela omissão. Não fosse a omissão do Senado Federal, não teríamos agora essa hegemonia, essa hipertrofia do Poder Judiciário em relação ao resto. Não teríamos tido um 8 de janeiro que cometeu todas as injustiças que foram absolutamente cometidas. Então, isso tem que ser revertido politicamente. A anistia é uma decisão política. A próxima legislatura tem que cumprir esse papel. E você, eleitor, tem que votar em quem se comprometa a votar e a apoiar a anistia na próxima legislatura. Não tem jeito. Ou isso, ou esse país não vai se pacificar. Ou isso, ou esse país não vai parar de ser dominado pelo modelo de juristocracia, que não é um modelo legítimo. A gente tem que voltar a ter democracia, segurança do direito através do pleno exercício da soberania do povo. O resto é conversinha fiada. O resto é papo pra mãe de nada. Pessoal, a coisa tá muito feia no Brasil, é por isso que eu peço a ajuda de vocês para compartilharem esse vídeo, compartilhar, levar à frente. O povo brasileiro precisa entender tudo o que tá acontecendo. E olha só, essa outra informação que eu achei bizarra, eu tava lendo hoje cedo e eu precisava trazer para vocês. Olha só, um prefeito foi preso por suspeita de envolvimento em exploração de adolescentes. O prefeito Silas Noronha, do PSD, quem diria, né? Esse partido do Kassab, o partido que não impeachment ministros, PSD, mais uma vez dando um mau exemplo. O Silas Noronha, de 59 anos, foi preso nesta sexta-feira, dia 10, após se apresentar à polícia em Teresina. Ele é investigado por suspeita de participação em um esquema de exploração de adolescentes e a justiça determinou seu afastamento do cargo por 90 dias. Durante a ação, a Polícia Civil apreendeu os celulares do gestor, de um sobrinho e de um ex-assessor, que serão analisados. O prefeito não respondeu às perguntas no primeiro depoimento. A investigação começou após denúncias feitas por um ex-integrante da campanha, que apontou um suposto esquema de aliciamento de adolescentes. Algumas possíveis vítimas já foram ouvidas e as outras pessoas ainda devem prestar depoimento. O caso segue sob sigilo total. E até o momento não há registro de intimação contra vítimas ou testemunhas. O sobrinho do prefeito, também citado, já foi preso. Além da investigação policial, o prefeito também é alvo de uma CPI na Câmara Municipal. Em nota, ele negou as acusações e afirmou ser vítima de perseguição política. Ian Gabriel, acadêmico de jornalismo, que postou essa matéria aqui pra gente. E quando é esse caso, né, pessoal? Esse tipo de caso eu sempre trago aqui e ainda mostra a cara, porque esse tipo de coisa não se brinca, né? E a gente tem que lutar por um Brasil onde pessoas como essa entrem na cadeia e nunca mais saem. Eu tava fazendo uma pesquisa, né, sobre esse negócio envolvendo menor, né, assassinato de mulheres também, né, pessoas que abusam aí. É sempre reincidente, é incrível. Esse Brasil... Os crimes cometidos por reincidentes é assombroso, é assustador. Fora que no Brasil também morre mais pessoas de crimes de matar mesmo, crimes hediondos, de morte, de homicídio. Morre mais gente do que em várias guerras que estão por aí no mundo. É inacreditável o que a justiça faz nesse Brasil. Eu vejo muitas pessoas, né, crucificando policiais. Não, porque policial não presta, tem que acabar. Meus amigos, a polícia prende e a justiça solta. É inacreditável, não adianta prender bandido nesse país, porque nos piores casos, quando prova, quando pega, né, ali, não tem como mais esconder, pega aí uns 10 anos de prisão, vamos dizer, cumpre 4, 3 às vezes, fica bonitinho lá na cadeia, ganha não sei que auxílio de lá, auxílio de cá e volta pra rua. É inacreditável, esse país precisa aumentar as penas contra esse tipo de crime e cumprir de ponta a ponta. Pegou 20 anos, vai ficar 20 anos na prisão. É assim, só assim vai resolver o Brasil. Eu quero perguntar pra vocês o que vocês pensam sobre tudo isso que tá acontecendo no Brasil. Qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É importante que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.